Boa tarde, povo brasileiro, que foi dividido pelo presidente Lula em mulheres e homens amorosos, seus eleitores, e uma, abro aspas, minoria violenta e antidemocrática, fecho aspas, de mais de 49 milhões de pessoas. Boa tarde. Vocês lembram de mim? Eu continuo o mesmo, mas os meus cabelos também continuam mais lisos e sedosos que o do Rodolfo Maris. Meu querido amigo que compõe, junto com Deise Tchocari, Coronel Telhada e Ricardo Rous, a mesa de debate político que faz Brasília tremer e a direção desta emissora suar frio. Começa agora o Linha de Frente, mais linha de frente do que nunca. A mais corajosa linha de frente nunca antes vista na história desse país. E antes que alguém possa perguntar exclamando, que tiro foi esse? Inicio o primeiro programa deste ano de 2023 perguntando aos meus nobres colegas qual a resposta para esse mistério. Porque isso é um mistério, é uma charada, é um enigma. Ontem, na ausência do seu antecessor e rival, Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a faixa presidencial das mãos de Aline Souza, catadora de lixo desde os 14 anos de idade. Eu vou começar pelo Ricardo Rous, estou aqui com ele pela primeira vez. Qual o significado disso, Ricardo? Qual é a semiótica dessa cena? A organização da cerimônia, ela quis transmitir qual mensagem? A de que a faixa presidencial estava no lixo ou de que foi agora levada para o lixão? Bom, prazer imenso retornar aqui à Jovem Pan, com a audiência de vocês. Tiago Pavinato, um prazer estar a primeira vez aqui com você. Rodolfo, Deise, Coronel Telhada. Um prazer é mais caro. Bom, olha, não podemos negar, parafraseando o Pavinato aqui, que foi um espetáculo midiático na linha das narrativas petistas que a gente já vinha falando no final do ano passado e o PT está sabendo construir isso muito bem. Ontem foi, assim, o pingo no i dessas narrativas. Tudo ali tinha um sentido, em especial subir a rampa com as pessoas que subiram. Foram os tremas nos us. Os tremas nos us. Vai, boa, Tiago. Mas enfim, no fim do dia é isso que a gente vem falando aqui. Vem sendo contada uma história para a população brasileira. E o Lula /PT e a esquerda estão sabendo contar essa história. Ontem eu assisti a posse junto com um grupo de pessoas bem heterogêneo e daquelas pessoas que estavam lá, muitos eleitores de Bolsonaro, mas não pessoas politizadas de direita. Olha que legal, subiu até um cachorro, olha que legal, subiu isso, subiu aquilo. Então impactou uma parcela da população menos politizada, aquela mensagem de marketing que foi passada. Eu começo falando isso aqui por quê? Porque é importante a gente entender que nesse jogo político, e a esquerda sabe fazer isso, e o Lula sabe fazer isso, é um jogo de marketing, como a gente fala, uma narrativa para encantar os seus e tentar pegar alguns ali no meio menos avisados, que não estão prestando atenção no jogo político de fato, no xadrez político de fato. Então foi se eu posso falar isso, foi um teatro muito grande que para os deles teve um simbolismo muito importante, passou uma mensagem para os deles e que nós devemos ficar atentos e entender que estes simbolismos, essas mensagens, essa narrativa que a esquerda conta, cola em muita gente. Você sabe que a música que ele subiu a rampa foi o Trenzinho Mineiro, do Heitor Villa-Lobos, né, que faz parte das baquianas dele. Uhum. Anos depois que o Villa-Lobos compôs essa música, o Ferreira Goulart, né, que era um grande poeta, né, comunista, até o último fio de cabelo, ele fez uma letra. E tem uma frase nessa letra que eu acho sensacional. Olha, que subliminar. Uma das frases que é repetida ao longo da letra de Trenzinho Mineiro, que foi tocado ao subir a rampa, é: lá vai o trem sem sentido. E aí, a simbologia da nossa querida brasileira que passou a faixa para ele é de que a faixa vem do lixo, se referindo assim ao antecessor, ou que ela vai para o lixão?
Olha, Pavinato, bom, primeiro, boa tarde a todos aqui. Eu vou aproveitar, já que tu é um líder em quebrar protocolos, eu vou quebrar um protocolo primeiro aqui, contar uma história. Quer uma cervejinha? Não. Mas, primeiro é um prazer te ter de volta, tu sabe quando a gente vai repetir. E eu vou contar uma história aqui. Em 1890, um escritor irlandês foi passar a alfândega dos Estados Unidos e perguntaram para ele o que ele tinha a declarar. Ele falou nada a não ser minha genialidade. Quem disse isso foi Oscar Wilde, mas poderia ter sido tu. Porque tá incrível e é ótimo te ter de volta. Agora eu fico encabulado. Já o começo do programa, a gente já fica lá, vem o Pavinato. Então, bem-vindo de volta. Obrigado. Mas, respondendo a pergunta sobre a posse, eu concordo com o Ricardo. Acho que o PT em espaços institucionais, e quando eu digo espaços institucionais, através da imprensa, e dos veículos de comunicação, ele sabe fazer uma comunicação, uma estratégia de marketing como ninguém sabe, né? O Bolsonaro, durante o período de 4 anos de governo dele, ele foi muito bom nas redes sociais e eu acho que isso a esquerda ainda não conseguiu pegar, essa característica do Bolsonaro de saber trabalhar essa semelhança com a população. Isso é uma coisa que o PT ainda precisa aprender. Durante a campanha trouxeram Janones, não deu muito certo, deu uma movimentada ali, mas não é o que eles sabem fazer. A entrega da faixa presidencial, ela foi um espetáculo no seu mais puro sentido, né? Foi uma construção de narrativas desde que o Lula chegou no carro presidencial, né, com o vice, e assim ele foi construindo a história não de alguém que teve uma terceira chance, uma possibilidade de, sei lá, como ele falou, reunificar o país, mas ele está usando uma narrativa de redenção. E a população não absolveu ele, né? Quase metade da população continua do lado do presidente Bolsonaro, mas o Lula tem trabalhado todas essas narrativas desde a transição e principalmente na posse como se ele tivesse sido absolvido pela população, e ele não foi. Então ontem a impressão que eu tive foi que eles estão simplesmente tentando apagar o passado e incitando uma coisa que eles criticaram tanto no Bolsonaro, que foi a luta do nós contra eles, né? Isso ficou tão claro e tão óbvio ontem que o que a gente começa a ter a partir de hoje é um pouco de desesperança mesmo. Exatamente. Você sabe que você falou de Oscar Wilde? Tem um truque de literatura que se chama A Saga do Herói. Tem um livro maravilhoso, né? O Mito do Herói, do Joseph Campbell. E ele fez a Saga do Herói, né? Ele veio, foi preso, como se ele tivesse sido apartado, e agora ele volta. Redenção. É muita simbologia, Coronel Telhada, é muita simbologia. Mas ainda falando da rampa, veja, essa moça que entregou a faixa, a Aline, ela tem hoje 33 anos. Ela é catadora de lixo desde os 14, ou seja, fazendo a matemática, há 19 anos. 19 anos atrás, que ano era? 2003. Primeiro ano do governo Lula. Se o governo Lula foi tão maravilhoso, por que ela é catadora de lixo até hoje? Pois, ótima pergunta, né, Pavinato? Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos. Quero aqui nesse primeiro programa de 2023 desejar um ótimo ano a todos, né? Que Deus abençoe. Temos muito trabalho pela frente. Agradecer a volta do nosso querido Pavinato aqui, um menino inteligente, sagaz. Obrigado pelo menino. Menino, nossa, sim, é um menino, bem mais jovem do que eu. É um menino. Então, seja bem-vindo, Pavinato. É bom ter você novamente. O programa e a Jovem Pan ganha muito com isso. Seja bem-vindo. Obrigado. Quero aproveitar, minha esposa mandou um recado aqui, que os netos estão todos assistindo a gente hoje, estão tudo em casa, vai ter uma festa do pijama. Então, a netaiada está tudo em casa com a esposa. Um beijo vou lá, eu vou pôr o pijama. Será sempre bem-vindo.